termino de aprendizado de máquina hoje vai ser um pouco diferente, né? A gente vai tratar de um assunto que envolve aprendizado de máquina, mas não vai ser o conteúdo da ementa específico. E aí vocês vão ter o privilégio, né, de ouvir de alguém que realmente manja desse assunto, né, trabalhou nesse assunto no TCC e trabalha com esse assunto com bastante profundidade há muito tempo. E aí vocês vão aprender sobre um novo tópico, que é um tópico muito comum em aprendizado de máquina, e não é abordado aqui nas disciplinas tradicionais, né, do curso, seja da estatística, seja da matemática. Mas o Lucas vai apresentar melhor o que vai ser feito aqui, só para vocês saberem que o curso de estatística, vocês não estão no lugar errado, realmente é disciplina. Boa noite, pessoal. Bom, eu tenho que apresentar o palestrante, mas às vezes na apresentação a gente fica contando conta o nome, conta o que ele vai fazer, conta tudo, aí ele chega aqui e fala assim, não tem coisa que falar, sabe? Então eu só vou falar que é o João Fancina, uma pessoa muito querida, ele vai falar sobre LLMs. Eu ia guardar segredo do título, mas ele já quis colocar assim, ó, tá aqui, né? Então, ele pode, certamente ele manja muito mais do que eu daqui, já cooptei ele para tirar algumas dúvidas minhas aqui, então depois a gente vai ter negócios para tratar. João, muito obrigado por ter aceitado fazer essa palestra. João, membro do Sidamo desde sempre, né? Tá nos slides hoje. É desde sempre, assim, quando a gente fazia presencial, e assim, é muito, muito legal tê-lo aqui. Então, João, fique à vontade, a palavra é sua. Bom, pessoal, boa noite. Agradecer a todos pela presença, pela oportunidade de estar falando com vocês. Não tanto tempo eu estava sentado aí. Eu me formei metade do ano passado, terminei o curso, depois de muitos anos de sofrimento e faculdade foi. Então, assim, para mim é uma coisa muito louca estar lá em Cal hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre LLMs, e aí eu vou chegar no que são LLMs, para quem não sabe. Para quem sabe, já conhece que é um assunto da moda, um negócio da mídia no momento. Mas então, antes disso, né, quem sou eu? Eu sou formado em técnica eletrônica, comecei a programar com 14 anos de idade. Vim fazer matemática industrial porque eu coloquei lá na hora de fazer inserção de curso, achei maneiro, achei divertido, é um negócio diferente. Aí fiz 6 anos de curso e é isso aí, entendeu? Um negócio meio que caiu do céu. Um dos membros fundadores do Sidamo, eu não estava lá na primeira reunião, mas na segunda eu estava. E aí o Lucas lembra da época das vacas magras, a gente estava entre 4 pessoas lá, um negócio prestes a desabar. Mas deu tudo certo, hoje em dia vocês são muitos, o negócio veio a florescer. E eu sou pai de uma linda menininha dentuça. Olha, que coisa bonitinha, fui eu que fiz, gente. É muito bonitinho. Vai fazer um ano semana que vem. Sério? Voltou tudo. Então, um pouquinho da minha carreira, né, por onde eu estive, assim, para a gente entrar um pouquinho nessa questão das LLMs, né? Quando eu entrei no Sidamo, a gente estava ainda começando, vendo muitas coisas, estudando um pouquinho de tudo, e eu gostei da coisa do texto, acho que é um negócio que ele é muito palpável, né? Quando a gente fala de ciência de dados, a gente coloca lá um monte de dados de entrada, a gente tem aquele Excel tabular e sai uma resposta de sim ou não. Você vê acontecendo, mas não é tão tangível, você não consegue sentir o que está acontecendo ali. Quando a gente fala de texto, a gente tem geração de texto, a gente tem sumarização, a gente está criando algo que você consegue ler, você consegue interpretar a partir de dados que você já tem. Então sempre foi um tópico que eu gostei, estudei bastante no Sidamo. Quando eu entrei na Madeira como cientista júnior, trabalhei bastante com NLP lá dentro, então comecei fazendo alguns modelos um pouco mais básicos, algumas coisas um pouco mais simples. Saindo de lá, trabalhei com coisas mais genéricas, então muito roteamento, muita vida de mercado dentro do James, varejo, um mercado extremamente agressivo, então modelos mais genéricos. Aí, quando eu fui para a ZUP, eu voltei a trabalhar com a NLP, então agora a gente está trabalhando com classificação, a gente já estava chegando nos modelos um pouco maiores, a gente já tinha coisas prontas, você não precisava mais pegar aquele corpus enorme de texto, treinar o seu modelo, começar a fazer umas pequenas classificaçõezinhas e crescendo em cima disso. A gente já estava saindo com o Globe, a gente já tinha alguns modelos um pouco maiores, mas foi quando eu fui para a 3Data que a gente realmente chegou, foi 2023, que foi quando saiu o GPT-3. E aí ficou disponível ao público, você entra lá, você conversa, ele te responde, você pede indicação de filme, ele te fala, você pede para ele categorizar alguma coisa em 3 tópicos, ele categoriza. Então, esses modelos enormes, parrudos, incrivelmente difíceis de codar, ficaram disponíveis para qualquer um. E aí, desde lá, a gente ficou cada vez maior, modelos cada vez mais potentes, a gente tem modelos de pensamento, diversas arquiteturas diferentes, das quais a gente vai passar um pouquinho aqui hoje.
Mas acho que a grande ideia da coisa é o mercado de texto tá muito forte, tá muito grande, então assim, é algo que não vai morrer em um bom tempo. Então, caso seja algo que seja de interesse de vocês, assim, achei legal trazer para mostrar que não é de hoje, não vai morrer tão cedo, é algo que move muito o mercado, né? Texto acontece em todo lugar, todo mundo tem texto, todo mundo conversa. Bom, estamos falando aqui de LLMs, modelos e coisas. O que são LLMs? A sigla LLM significa Large Language Model, um modelo grande de linguagem, que por si só não quer dizer nada. São 3 palavras juntas, assim. Então acaba sendo um daqueles consensos que a comunidade toma, e uma LLM é um modelo com muitos parâmetros. Então quando a gente tem lá o modelinho Perceptron, que a gente tem uma unidade que aprende a definir uma reta, né, o y, x mais b, ele define lá onde que está. A gente tem um parâmetro, quando a gente junta alguns bilhões de parâmetros, a gente tem uma LLM. Então a gente está falando aí, BERT, que foi uma das primeiras LLMs, ele tinha cerca de 500 milhões de parâmetros. Então ele já era um modelo incrivelmente grande, incrivelmente potente. Hoje em dia a gente está falando de mais de trilhões de parâmetros. Então é uma escala que ela é realmente descomunal, por isso que tem data centers gigantescos drenando muita água para fazer esse negócio estar rodando aí com muita energia. Então, as LLMs são simplesmente modelos muito, muito grandes. Então a gente vai escalar esse negócio, a gente confia que ele aprende, a gente joga muito texto, diversas técnicas refinadas no meio do caminho, para ele aprender o texto que a gente quer, para ele aprender a fazer o que a gente quer. Mas na prática, uma LLM é só um modelo com muitos e muitos parâmetros. Então, a partir desses modelos muito, muito grandes, a gente tem alguns modelos que a gente chama de embeddings. Então, que a gente vai pegar um desses modelos enormes de texto, a gente vai ensinar eles a criar vetores bonitinhos que representam palavras. Então, quando a gente entra um pouquinho de texto lá, ele vai me dar um vetor no universo pequeno, aí, 1000 dimensões, 3000 dimensões, uma coisa que ainda é factível para a gente trabalhar longe desse universo dele de trilhões de parâmetros. E esses modelos de embedding, eles vêm para ajudar a gente a trabalhar com mais conteúdo. Então, quando eu quero colocar um livro numa LLM e fazer pergunta em cima disso, eu posso passar o livro direto? Posso. Tem diversos problemas, porque é muito texto. A gente vai entrar um pouco ali depois dentro da arquitetura do Transformer e entender da onde vêm os problemas. Mas a ideia é que esses modelos de Transformer, de embeddings, permitem que a gente pegue um calhamaço de texto, faça virar um vetorzinho, e depois eu vejo o vetorzinho. A gente, como viu no título, matemática ou mágica, vetor a gente sabe brincar, a gente sabe ligar, a gente sabe juntar, procurar onde estão as coisas, quem é semelhante, quem não é, fazer operação em cima. Então, esses enormes modelos de linguagem, eles não geram só texto. A gente também tem modelos que são dedicados a entrar texto e sair vetor. Então, a gente tem um pouco dessa pegada também de preparação de dados, né? De gerar um ambiente um pouco mais propício. E aí, como a gente está falando de geração de texto, eu vou entrar alguma coisa, eu saio algum outro texto, todo mundo que já programou um dia na vida sabe que programação não é nada além de texto. Então, se eu consigo gerar texto, eu posso basicamente fazer qualquer coisa. A gente consegue gerar um código para fazer alguma coisa. Eu posso categorizar itens dentro de diversas coisas, eu posso gerar uma porcentagem de quanto aquilo ali está para um lado, está para o outro, essencialmente infinito. E aí, quando a gente pensa em todos os problemas da ciência de dados clássica, que a gente quer categorizar, gerar um número, separar em grupos, dá para fazer, as possibilidades estão aí. Deveria? Talvez não. Tem também alguns casos onde a gente vai entrar ali que não fazem tanto sentido. Bom, gente, essa aqui é a arquitetura que mudou tudo. Então, em 2021, um time de pesquisadores da Google soltaram um paper que destruiu a humanidade, ficou parado por um tempo, que foi Attention is all you need. Essencialmente, ele introduziu um mecanismo de atenção, que é a base de tudo que a gente faz hoje. A gente tem transformers enormes, porque inventaram esse negócio que funciona. Então, qual que é a ideia do nosso transformer, né? Para quem já estudou um pouco daquelas redes um pouco mais simples, entra texto, sai texto, diversos mecanismos para fazer a gente conseguir olhar para o que já saiu e pensar isso um pouco na frente, dar um pouco de memória, um pouco de contexto temporal, esse lastro das posições. A gente jogou tudo fora e chegou com o transformer. Então a ideia aqui é que a gente vai ter essas cabecinhas de atenção. E a ideia da atenção é que a gente vai ter muitas palavras entrando. Eu deixei esse slide logo depois. Não, enfim, eu tenho um slide depois para ficar melhor de atenção, mas... então a ideia é que a gente consegue, dada uma frase grande, eu consigo ponderar momentos dela e entender o que tem mais importância. Eu vou pegar a imagem porque ela é muito pouca.
Eu sempre deixei aqui atrás. Esse aqui é um exemplo clássico da gente ver o mecanismo de atenção funcionando. O Transformer, na geração de texto tradicional, a gente entra texto e vai gerando as próximas, um atrás do outro. Quando a gente fala Transformer, eu olho para o que eu acabei de gerar e porque eu tenho que me entrou de entrada para gerar a próxima palavra, né, o próximo token. Então eu estou sempre olhando para o que eu já falei. E aí a ideia da atenção é, eu olho para as coisas que eu já disse, que é representado pelo azulzinho ali, quanto mais azul, mais atenção a gente está dando, e eu vou dar mais peso para certas palavras para poder gerar meu próximo token. Então agora eu tenho essa questão de ponderar o que já foi falado, do conteúdo que eu já vi, para gerar a próxima coisa. E é algo que deu uma performance enorme. Então, como eu falei, basicamente todos esses modelos que a gente tem que permitiram a gente conseguir fazer essas coisas vêm dos Transformers. Antes disso era um negócio muito mais simples, a gente não imaginava só jogar tudo lá e ter um modelo genérico para qualquer coisa. Então, assim, o potencial disso é gigantesco. Mas quando a gente fala que a cada operação eu olho para tudo que eu falei de novo, a gente vê que o negócio escala de uma forma um pouco complicada. Então, o mecanismo de atenção, ele vem com essa faca de dois gumes, que ele te dá um potencial gigantesco, mas ele escala quadrático. Quando a gente fala de trilhões de parâmetros, o negócio começa a ficar um tanto complicado. Então, assim, a gente tem essa grande inovação que chegou no mundo. E aí, então, que são essas pequenas cabecinhas aqui no meio. Então, a gente utiliza essas cabeças de atenção para fazer com que essa nossa rede preste atenção em momentos importantes da frase, consiga melhorar essa geração. E, essencialmente, a gente tem uma máquina muito, muito parruda de olhar o que entrou e dar uma coisa nova um pouco melhor. E aí, essa é uma unidade de Transformer. Os modelos grandes são feitos de infinitas quantidades deles, um atrás do outro, mas basicamente está tudo construído em cima dessa arquitetura. A gente tem muita matemática acontecendo, muita comparação de vetor, muito número sendo computado, e a gente vai ter ali de saída uma infinidade de probabilidades de palavras. Está gerando probabilidade aqui por um tanto de coisa. Nada de muito místico, tudo muito calculado. O que a gente pode fazer com isso, meu? O que dá para fazer de legal com esse tanto de coisa? Que a gente entendeu que entra algo, sai algo. O que dá para fazer com isso, né, de um jeito muito saudável, assim? Mas quais são bons casos de uso para a gente trabalhar com LLM? Então a gente pensa em geração de texto, a gente pensa nessa geração de um token muito estocástico, né? Tudo ali é muito estocástico. Então assim, criação de texto, eu quero escrever um poema, eu quero escrever um convite para o aniversário da minha filha, eu quero criar algo, eu quero ser criativo, eu quero juntar algo novo a partir das instruções que eu dei. Ótimo, a gente não tem nada muito preso, um assistente que vai te responder dúvidas, que vai utilizar algumas ferramentas, geração de código um pouco mais complicado, porque a gente tem diversas regras, mas ainda assim, criatividade é permitida, você pode escrever de qualquer jeito. Tradução, funciona, tem modelos específicos para isso que acabam performando melhor devido a muita pesquisa, mas a gente consegue traduzir de um lado para o outro utilizando LLMs. Como as grandes LLMs são treinadas em conteúdo do mundo inteiro, então a gente tem muito livro de todas as línguas, muito conteúdo de todas as línguas, elas acabam sendo poliglotas, né? Então elas falam todas as línguas, entra uma, você consegue pedir para ela traduzir ali para você. E aí os casos que a gente já fazia um pouco antes, nessa parte de sumarização de texto, foi meio que o que começou todo esse caminho de NLP lá atrás, a gente consegue fazer aqui também agora com muito mais potência, com muito mais precisão. Parte de correção ortográfica, chatbot, fazer garantia de qualidade, gerar texto de um modo um pouco mais aberto é a nossa vontade, é o que deveria funcionar aqui. Então, pensando em geração de texto, aqui a gente está falando de uma geração de história, então eu coloquei ali, era uma vez, e ele começa a gerar o resto do texto falando sobre a historinha da humanidade estava no fim da extinção. Então, assim, geração de texto pura e simples. No fim do dia, o que qualquer LLM vai fazer é isso. Ela vai gerar texto. Depende muito de como a gente vai fazer ela gerar isso, o que a gente vai fazer de artimanha no meio para conseguir extrair o melhor disso. Mas a ideia é que a gente tem a geração simples e direta. Então, aqui a gente pode estar falando de responder um ticket de atendimento, preencher formulário, diversas coisas que eu tenho que escrever um monte de coisa a partir de um conjunto de instruções ali. Então, o objetivo mais simples, o objetivo mais genérico de uma LLM. Assistente pessoal. Hoje em dia é difícil você entrar no site e não subir o pop-upzinho falando eu sou a
Ludo Magalu, quero conversar com você sobre essa cadeira aqui que você está vendo. Então, esses assistentes, essencialmente, são uma LLM equipada com diversas ferramentinhas que a gente consegue passar para ela aqui. Caso ela me dê uma saída de texto exatamente com esses tokens especiais que eu dei aqui, o hashtag ajuda, eu vou passar para o meu usuário uma página de ajuda, eu vou passar alguma coisa. Então, o que a gente tem é uma geração de texto com algumas ferramentas, com algumas coisinhas ali que vai permitir que o meu usuário interaja comigo. Eu vou tirar dúvidas, eu vou ajudar ele a fazer coisas. Então a gente vai passar para ela ali, seja o FAQ, uma página de QA, alguma coisa tirando dúvidas da minha página, explicando como você pode fazer tais processos. Então a gente tem esse case que é interação direta com o usuário. Então, eu quero mandar um frete de uma garrafa para Piracicaba, como é que eu posso fazer isso? Você vai entrar aqui, vai entrar ali para fazer isso. A gente tem essa interação um pouco mais livre, um pouco mais aberta com o usuário, né? Voltado à frente. Código. Eu acho que vocês já viram falar de GitHub Copilot, de Cursor, Windsurf e tantas outras geradoras de código autômatos que tem aí. No fim do dia, gera texto. Então aqui é um pouco mais complicado porque não é só gerar o texto, eu preciso que o texto corresponda a uma linguagem, ele não pode me gerar um monte de coisa livre em português, em inglês, em qualquer língua, que vai quebrar meu código. Eu preciso que ele escreva em Python, em JavaScript, em Rust, seja a linguagem da vez. E idealmente eu quero um modelo que ele escreva em várias linguagens, porque senão eu tenho que treinar um modelo para cada linguagem e acaba sendo um negócio meio complicado, meio oneroso, assim. Então a gente tem alguns modelos grandes específicos em construção de código. Então o OpenAI até esses tempos tinha o Codex, que ele era específico para geração de código. Ele foi aposentado e agora tudo é meio que feito dentro do GPT-5, do 4.5 e afins. Então, quando a gente fala de trilhões de parâmetros, são muitos e muitos e muitos livros, é muito conhecimento, então ele consegue gerar código sem ter nenhum outro treinamento tão externo assim. Vai ficar muito bom? Não vai. E aí, para isso que a gente tem algumas ferramentas externas. Se a gente só pede para ele gerar código, ele não consegue entender o que está acontecendo ao redor. Então, quando a gente fala, por exemplo, de GitHub Copilot, ele vai ter noção do que está acontecendo dentro do seu editor de código. Ele consegue ver a sua aba, ele consegue ver as abas próximas, ele consegue ver a sua base de código. Então, o que a gente está fazendo é passar calhamaços de texto e gerar mais texto. Então, assim, aqui um pouco mais contextualizado, a gente tem modelos mais específicos, mas na prática a gente está passando muitas regras e a gente precisa que eles sigam. Para isso a gente consegue fazer vários validadores depois disso, né? Então eu gerei o texto, eu vejo se ele se encaixa dentro do que eu preciso. Se ele não se encaixar, a gente tenta ali uma nova etapa, faz uma nova iteração, a gente fala, por favor, faça direito, e todas as outras coisas que vocês já tentaram com o ChatGPT, porque às vezes acontece, tem que pedir 4 vezes até ele fazer. A gente faz isso também dentro do mundo produtivo, assim, também acontece. Para tradução, que eu tinha falado, então a gente consegue fazer para tradução, mas como a gente trabalha com esse problema de tradução há muito tempo, a gente tem modelos específicos para isso. Então, assim, os modelos grandes de linguagem, eles não são feitos com o propósito de traduzir texto, eles não têm nenhum propósito específico, um pouco do objetivo deles. Então, eles não são tão bons em traduzir texto quanto modelos específicos para tradução. Porém, assim, dado do que dá para fazer, a gente vê que eles não perdem nem tão feio em questão de métrica. O modelo proprietário da Google para tradução destrói todos eles, mas assim, um deles foi feito para exclusivamente esse propósito e outros foram feitos para absolutamente qualquer coisa. Então, assim, aqui mais para mostrar que dá para fazer, talvez a gente não deveria. A parte de sumarização, que é um contexto muito legal. Hoje em dia você já consegue ver, Amazon e Mercado Livre estão fazendo, quando você vai ver o produto e tem muitos comentários, ele aparece lá. Os usuários falam que este item é muito bom, ele tem uma durabilidade boa, o encosto da almofada é macio. Então a gente pega dezenas, centenas, milhares de avaliações e a gente condensa tudo isso em um sumáriozinho. Esse sumário ele não pode ser enviesado para nenhum dos lados, ele não pode levar um comentário ruim como verdade, ele tem que ser uma coisa bem ponderada, ele tem que escrever no formato que a minha empresa fala, então se eu sou uma empresa descolada, ele tem que falar descolado. Então a gente tem todas essas pequenas premissas que essa sumarização tem que seguir. E aí para isso a gente vai ter basicamente um trabalho em cima de prompt, que é pedir por favor muito bonitinho, eu explico, ó, você tem que fazer uma sumarização desse jeito, essas são nossas regras, eu preciso que tenha 5 frases com no máximo 20 palavras cada uma, você tem que citar os pontos mais importantes, positivos e negativos.
e a gente vai construindo aí esse conjunto de regras para fazer essa sumarização. Ela pode ser basicamente tão grande quanto tão curta quanto a gente queira, mas aí a ideia de uma sumarização vai ser um pouco mais curta, né? Então por isso que eu fiz essas tagzinhas de comentário de produto, que a gente consegue ver ali, né? Num momento rápido, sem ter que abrir todos os comentários, olhar um a um. Ele já te pega e já fala, ó, aqui como é que está esse produto. Sumarização, mais um caso. Esse é o que a gente conseguia fazer antigamente usando o NLP, mas ele era um pouco mais sofrido, ele era um pouco mais específico, ele exigia um pouco mais de trabalho dedicado a cada uma dessas ações. E aí, aqui a gente fala um pouco dos casos mais expandidos. Assim. Então, o que a gente pode usar LLMs para fazer, mas já começa a entrar um pouco na área das ressalvas. Parte de categorização de texto. Então, se você pedir, ele vai categorizar. Você manda fruta para ele, pede para ele te dizer qual fruta é uma maçã e qual uma laranja. Ele vai categorizar, ele vai gerar essas tags. Como ele é um modelo, ele é estocástico, ele é probabilístico, a gente não tem confiança de que se eu mandar a mesma imagem 2 vezes, ele vai categorizar a mesma coisa. Se eu mandar um grande conjunto várias vezes, a gente pode ter muita divergência. Então ele acaba entrando numa área um pouco mais sensível, que quando eu estou falando de um modelo de árvore, eu estou falando de um modelo, uma regressão linear, entrou A, sai B, acabou, entrou A, sai B. Não interessa quantas vezes eu rode, tirando alguns casos muito pequenos de otimização ali dentro, de inicializadores, entrou A, vai sair B. A gente não tem tanto essa perda de deterministicidade. Com LLM, ela é trilhões de parâmetros, o negócio fica muito mais probabilístico. Então é algo que ele sempre volta para lembrar a gente que a gente não tem tanta certeza do que está acontecendo ali dentro, como é muito conteúdo, é muito parâmetro, nada é muito certo, a gente não tem essa mão de garantir as coisas. Então, categorização de texto e sentimento, em categorias que eu passei, part of speech, né, que é tipos de palavra. A gente consegue fazer extração de texto, extração de insights, a gente consegue trabalhar com busca, então buscar dentro do texto. Modelos de categorização, regressão e segmentação, teoricamente possível, muito duvidoso, especialmente quando a gente entra na parte de regressão, porque a gente está acostumado a modelos que geram uma probabilidade, a gente tem que calibrar os estimadores e tal, mas a gente tem modelos que fazem sentido, entrou um dado e sai outro ali, né? Aqui ele vai gerar uma probabilidade para você, então ele gerou aquele número, não é um número de verdade, ele só está dizendo que ele acha que é 80%, não é de fato 80%. Então, assim, teoricamente todas essas coisas dá para fazer. A gente tem essa liberdade um pouco mais poética assim, da ferramenta de fazer, mas algumas coisas a gente talvez não deveria ir tão a fundo. A parte da atenção. E aí, aqui a gente entra um pouco nas categorias, nas técnicas, um pouco mais do que a gente tem nessa ferramenta, como que a gente pode melhorar ela, utilizando nada mais, nada menos do que a gente conhece de matemática. Né? Então, quando a gente vê aqui o mecanismo de atenção olhando para trás para gerar o que está para frente, ele está prestando atenção em momentos mais importantes. Quando eu passo meu prompt pedindo para que ele categorize, para que ele faça alguma coisa, ele vai ter esse conteúdo para olhar para trás, para pensar novamente no que ele tem que gerar depois. E a gente aproveita disso. Então, como eu sei que ele olha para trás, eu sei que ele tem essa fixação no passado presente, a gente utiliza algumas técnicas de prompt, que a gente chama de few shot prompting, que essencialmente é dar exemplo. A gente dá exemplo. Como eu sei que ele vai olhar para o que eu falei para gerar a próxima coisa, como o meu modelo ele tem essa noção de tempo, essa noção espacial ali das palavras, a gente gosta de dar exemplo e isso melhora em absurdos a nossa qualidade de predição. Então a gente pode sair do zero. Então, traduz de inglês para francês que vai lá, confio em você, você consegue. Então ele vai usar só o conhecimento empírico que ele tem e vai gerar alguma coisa. Para muitos casos funciona, para muitos casos você não tem exemplo, para muitos casos você não tem muito como se partir dali, ou são coisas simples que ele já tem conhecimento. Então ele vai gerar apenas olhando, ativando todos os parâmetros dentro da cabeça dele, mas nada de olhar para aquele texto que a gente deu para ele e usar aquilo ativamente dentro da predição. Aí a gente fala de one shot, few shot, a gente está passando um ou mais exemplos. E aí, no caso de tradução, é um pouco mais complicado, porque a gente tem todas as palavras da língua que você tem que aprender para traduzir. Então aqui é muito mais para mostrar o objetivo da tradução, né? Mas quando a gente fala de categoria, eu consigo explicar para ele o que eu quero em cada balaio, em cada categoria da minha categorização, o que tem que estar em tal lugar. Então a gente consegue passar um pouco a ideia dessas regras que são implícitas, regras que são um pouco mais humanas, assim, um pouco mais empíricas, por formato de exemplos.
Então, ele com esses exemplos, eu não treinei esse modelo, não tenho nada personalizado, eu só passei alguns exemplos e ele vai ter uma categorização que ela é muito mais precisa. Então, a gente começa a utilizar algumas estratégias de prompting para conseguir melhorar essa acurácia do modelo. Então, eu vou pegando aquela ferramenta grande, antes a gente fazia transfer learning, né? A gente pegava um modelo grande pré-treinado, a gente pegava a pontinha dele, alterava aquilo ali para dar o resultado que eu quero. Agora a gente meio que só joga de um formato organizado e fala, ó, é isso aqui que você tem que me dar. Então, a gente tem, com todas essas mudanças, né, a gente tem uma velocidade muito grande, uma agilidade muito grande. Então, como exemplo, lá na Zup, eu fiquei 1 ano treinando modelo de NLP. 1 ano, realmente 12 meses, treinando modelo e arrumando parâmetro, faz teste, mexe base de dados, enriquecimento. Então é um negócio que assim, é um inteiro ano, que se eu tivesse isso aqui hoje em dia, a gente resolvia em meses, semanas, se tudo desse muito certo. Então assim, acho que uma das as coisas mais legais, né, que a LLM permitiu a gente fazer é trazer NLP para o mundo normal, para cenários quaisquer. Antigamente você precisava de diversos pesquisadores, máquina muito cara, os modelos eram muito, muito pesados e ninguém deixava o modelo deles rodando, porque pouca gente usa. Então a gente conseguiu popularizar, a gente conseguiu levar isso para qualquer um. Estava até falando com o Lucas, qualquer um consegue entrar lá na Google e criar uma chave de graça para você bater 1000 requests por dia, e você usa lá o Gemini, 1000 requests por dia. Qualquer um. Então uma coisa que era impensável há algum tempo atrás, hoje em dia qualquer um pode chegar lá e usar um super modelo desses. Aqui é um pouco mais falando dessa pegada das firulas, de como a gente pega o modelo e faz ele ficar mais parrudo, né? Então a gente pegou, a gente deu mais exemplos, não foi suficiente ainda, eu preciso que ele faça alguma coisa, eu preciso que o modelo haja. Então a ideia, esse aqui é um paper também ficou bem grande dentro da comunidade, assim, que a gente teve essa primeira quebra de paradigma de NLP para LLMs, então agora a gente tem modelos genéricos muito grandes, e a gente teve uma segunda quebra, que são os agentes, são essa coisa meio agêntica. A matemática estuda essa coisa agêntica há muitos e muitos anos, a gente roubou a palavra, disse que é assim, e meio que está seguindo agora com essa coisa de agentes. Eles não de fato agem, eles não pensam muito, eles têm ferramentas, eles tomam decisõezinhas, é basicamente isso. Então a ideia é que, com o meu modelo simples, eu tenho só o meu modelo, ele tem um monte de conhecimento, ele sabe me responder. Eu faço uma pergunta para ele, ele me responde. Ele tem na memória dele, ele acha que essa era o token mais provável de sair, ele falou, ok, é isso aqui que deveria sair. Falaram de Apple, falaram de qual outro programa, iPod, é isso. Dentro dos parâmetros dele, foi isso que saiu ali, porque era mais provável. Tá errado. Então, assim, uma coisa que a gente pode fazer é, em vez de eu pedir para ele gerar direto essa resposta, eu vou pedir para ele gerar um texto me explicando o porquê da resposta, e no fim ele me dá a resposta. Então, quando a gente faz isso, ele acaba sendo obrigado, como ele olha para o passado e para gerar o futuro, ele acaba sendo obrigado a embasar a decisão dele. Como ele está me explicando o porquê ele chegou lá, ele acaba tendo um pouco mais desse tato humano da coisa. Então, e aí ele começa, vamos pensar então aos poucos. O controle foi inventado para mexer com a TV, e a TV pode ser conectada com o iPhone, com o iPad, com o iPod, então a resposta é o iPad e o iPod. Que também está errado, porque talvez seja uma informação que ele não tem na memória dele. Ele gerou esse texto porque era o mais provável de ser gerado. E aí eu acho que é uma das coisas mais complicadas da LLM, né, dos modelos. Por mais inteligente que eles pareçam, eles não pensam. Eles são apenas números rodando em algum lugar. Então ele sempre vai te dar uma resposta. Ele sempre tem. O que a gente pensa dos otimizadores, a gente quer chegar nas melhores métricas de perda. Ele sempre vai gerar algo, porque ele aprendeu que ele sempre tem que gerar algo. Ele foi otimizado para isso. Então ele não sabe dizer que ele não sabe. Ele não sabe falar que ele não tem conhecimento daquilo. Então ele erra e ele erra com muita confiança. Ele vai falar, não, é isso aí mesmo, porque eu sei. E olha aqui, essa Bíblia te explicando por que realmente é isso, não é, ele inventou tudo. Então assim, um problema é essa questão do pensamento um pouco livre, ele sempre vai te responder algo. Então não conseguimos, o que a gente vai fazer? A gente vai dar ferramentas. Então eu vou dizer para a minha LLM que quando ela me mandar essa geração específica de texto, ali, um search, e entre parênteses a palavra, eu vou pegar isso, vou jogar numa ferramenta de pesquisa e vou devolver a resposta para ele com tudo que ele já tinha gerado. Então essencialmente o que a gente faz foi dar para ele a ferramenta de pesquisa. E aqui a gente pode pôr muitas outras ferramentas, mas pensando aqui na pesquisa, né? Então ele pesquisou do Apple Remote, aí ele falou lá no Apple Remote não sei o quê, pesquisou umas outras coisas,
chegou quase perto, e aí na última hora lá ele gerou a resposta e errou. Então aqui a gente está dando uma ferramenta para ele. Ele pode pesquisar e pode me gerar texto. Não foi suficiente. A gente teve uma atuação agêntica, ele conseguiu executar ferramentas, mas ele ainda não teve a coisa do pensar em cima disso. E aí que vem a arquitetura do React, que é, essencialmente, a gente vai ter o reasoning e a action. Então, a minha máquina ela vai pensar um pouquinho e depois ela vai agir. Pensar, agir, pensar, agir. Então, a gente consegue fazer a pesquisa e, dentro daquele resultado que a gente recebeu, pensar, ok, isso aqui respondeu a pergunta, isso aqui serve, dentro disso, o que pode me levar ao melhor resultado? E aí ele fez uma primeira pesquisa, fez uma segunda pesquisa, e no final ele consegue chegar dentro da resposta correta. Então a gente sai aí de simplesmente gerar texto, a gerar texto pensando um pouco, a pensar bastante, usar ferramentas, e aí hoje em dia, por exemplo, quando vocês conversam com o ChatGPT, ele consegue gerar imagem, pesquisar na internet, consegue executar código em Python lá no fundo. Isso é um grande agente. Então ele pensa, ele tem todas essas ferramentas, todas essas possibilidades que ele pode fazer. Então foi nesse momento que a gente começou a ter um pouco mais dessa profundidade em cima de agentes em si. E aí aqui é uma parte muito legal, que a gente está falando de RAG. Então o que é RAG? Essencialmente, quando a gente vai treinar o modelo, a gente pega uma quantidade ridiculamente grande de dados, e ela realmente é muito, mas muito ridícula, é coisa que nenhum ser humano consegue ter em lugar nenhum. Por isso só os grandes treinam modelos grandes, essencialmente é porque não dá para ter isso em lugar nenhum. E a gente vai treinar LLM a partir disso. Então eu vou ter um modelo que sabe muito de muita coisa, mas nada muito aprofundado. E aí eu tenho alguns casos de uso, por exemplo, de atendimento. Eu tenho que responder dúvidas sobre o meu negócio, eu tenho muitos fluxos, eu tenho muitos caminhos que pode seguir, e eu não consigo colocar isso dentro de um prompt, eu até consigo. Mas cada vez que eu for responder uma dúvida, eu tenho que jogar ali 20, 30 mil tokens para dentro. Isso tem custo. Isso tem custo não só de dinheiro, realmente, como questão de tempo. Quanto mais token entra, mais demora para sair. Então, o que a gente faz a gente vai pegar toda essa base de conhecimento muito, muito grande e a gente vai quebrar ela em pequenos pedaços, utilizando os modelos de embedding, eles voltaram. Então a gente vai fazer tudo virar vetor, e aí na hora que eu for responder essa pergunta, eu vou pegar esses pequenos vetores, eu vou comparar com a sua pergunta, eu vejo o que está próximo, e a gente traz alguns documentos, ao invés de eu trazer a base inteira, sempre movimentar essa quantia enorme aí para responder a sua pergunta, eu vou movimentar só um negocinho um pouco menor, eu vou movimentar só o que é pertinente à sua pergunta. Pode escapar, pode dar errado, tem diversos problemas que podem acontecer, mas no fim do dia acaba sendo muito mais saudável do que você sempre jogar muito token para dentro, sempre passar muita coisa. E aí, pensando naquela coisa que a gente falou da atenção, da gente olhar para o passado, quando a gente coloca muito token, ele tem muito passado para olhar, ele acaba perdendo, ele acaba enfraquecendo o que é mais importante. Então a gente também tem esse problema de que não é que colocar mais conteúdo, colocar mais informação vai deixar a LLM melhor, pode piorar. Então a gente adicionar informação pode piorar, porque a gente enfraquece o lugar certo que ela está olhando. Né? Então no fim do dia, quando a gente para analisar cada uma dessas ferramentas, não são nada além de entender as bases, as fundações que a gente tem ali por baixo, como elas funcionam, tudo começa a fazer muito mais sentido. Então eu sei que eu vou gerar um token aberto, eu dou uma ferramenta, eu sei que ele vai embasar no futuro próximo, a gente vai sempre lembrando dessas coisas, a gente vai conseguindo fazer o melhor uso dessas ferramentas. E era isso, gente. Então acho que deu para falar um pouquinho de diversas arquiteturas, diversas coisas, e eu deixo aberto a perguntas, se vocês tiverem.